O homem não entenderia o que ele falava. E ele respondeu: é porque vocês são capazes de ouvir a minha palavra. O motivo que eu e você e nós não entendemos o que Deus fala é porque nós não queremos ouvir. Este é o verdadeiro motivo. Porque Deus sabe quando eu quero ouvir e quando você quer ouvir, meu amor. Se você não quer ouvir, Deus vai falar, mas você não vai entender. Mas louvado seja Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu creio que nesta manhã existe ovelha para ouvir a voz do Senhor sobre esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 3 e diante, que diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amados, 3 coisas nós vemos neste capítulo. 3 coisas nós vemos nesse capítulo. Como o apóstolo Paulo fala no primeiro versículo: finalmente, irmão, vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Ele roga e exalta no Senhor Jesus, falando para os irmãos da igreja de Tessalonicenses como eles deviam andar e agradar a Deus. E nesta manhã não é diferente. O Espírito Santo fala a mim e a você que nos ouve. Ele roga e exalta nesta manhã a maneira que devemos andar e agradar a Deus. Só existe uma maneira em que o homem deve andar e agradar a Deus, é fazendo a sua vontade. E a vontade de Deus nesta hora, para mim e para você que nos ouve, é a santificação. O que é santificação? Santificação é separação. Imagine você misturar o açúcar com a farinha e você depois separar. Complicado, né? Já pensou, meu irmão João, irmão Juco, você misturar o açúcar com a farinha, será que você conseguiria separar? Assim é o pecado no homem. O homem não consegue se separar do pecado. Mas louvado seja Deus, que Jesus disse: a minha palavra permaneceis em vós, saberei que são os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente serás livre. Só Jesus Cristo tem o poder de separar o homem do pecado. Mas qual é o objetivo maior de Paulo falando à igreja de Tessalonicenses no capítulo 4? Qual é o objetivo maior que Paulo diz? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O objetivo maior nesse capítulo, em relação ao corpo do ser humano, ao corpo do seu servo e da sua serva, porque ele diz:
no versículo 4, cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Porque ele diz, irmão, ele diz, assim andais, para que continueis a progredir cada vez mais. Não é fácil. Não é fácil separar açúcar e farinha junto. Como não é fácil separar o homem do pecado. E Paulo roga a igreja de Tessalonicenses e exorta a igreja de Tessalonicenses de como convém andar e agradar a Deus. Porque o nosso corpo, o seu corpo, é uma coisa preciosa para Deus. Principalmente agora, você que tem o Espírito Santo de Deus. Principalmente agora que você tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor tem ciúme do meu, do teu, do nosso corpo, irmão. Porque já basta o tempo perdido, quando nós vivíamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Veja o tipo de humilhação que nós vivíamos, o nosso corpo sendo humilhado. Eu não sei que tipo de humilhação o irmão João passava com seu corpo. Não sei se era bebida, não sei se era cigarro, não sei se era droga, não sei se era escravo de remédio, não sei se era prostituição. Aleluia. Nós vemos hoje, irmão, o diabo cada vez mais humilhando ao extremo aquilo que Deus fez mais precioso, que foi o meu, o teu e o nosso corpo. O diabo tem tanto ódio do nosso corpo, que o salmista, no Salmo 124, no versículo 1, ele diz que diga o Senhor, se não fosse o Senhor, ele já nos teria engolido vivo. Ele tem ódio do nosso corpo, mas bendito seja o nome do Senhor. Aonde o sangue de Jesus Cristo está, a morte não pode tocar. E nós vemos hoje a morte a todo pique, destruindo aquilo que Deus fez de mais precioso, que foi o nosso corpo. Que o nosso corpo foi feito para a glória de Deus. Toda coisa existente, toda coisas materiais, existe através das coisas espirituais, daquilo que nós não vemos, como está em Hebreus 12. Tudo vai existir através do invisível. E o nosso corpo representa a glória de Deus, representa o louvor de Deus. E o que é que nós vemos isso? Nós vemos hoje o diabo destruindo através da cachaça. Nós vemos hoje pessoas totalmente escravas da cachaça, pessoa totalmente escravo do fumo, pessoa totalmente escravo das drogas, escravo até de remédio, irmão João, escravo de jogo. Nós vemos hoje o homem que Deus disse, você vai dominar. Hoje nós vemos homem sendo dominado. Ele era dominador, hoje ele é dominado pela cachaça, ele é dominado pelas drogas, ele é dominado pelo fumo, e acima de tudo, ele é dominado pela prostituição. Irmãos, eu quero resumir numa só palavra, porque Paulo está resumindo aqui numa escravidão que está no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é abstenhar? É fugir. O pecador, amada igreja do Senhor, você que nos ouve, irmãos, ele não tem essa força de fugir da prostituição. Ele não tem esse domínio, ele não tem esse poder de fugir da prostituição, porque ele é escravo. Mas hoje eu e você que nos ouve, amada igreja do Senhor, tem esse poder, tem essa força e tem esse domínio através do Espírito Santo de Deus. Porque ele disse, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a santificação só vem através de duas coisas.
A santificação só vem através de duas coisas. 1 Timóteo 4,5, que diz: pela palavra e a oração, vós são santificados. É pela palavra, é pela oração que vem a santificação. E eu te pergunto nesta manhã, você que nos ouve, como anda a tua santificação, irmão? Porque o Senhor quer que nós andamos e agradamos a Ele, e que cada um de nós saiba possuir o nosso corpo em santificação e honra. Como é que anda a nossa comunhão com o Senhor, tanto na meditação como na oração? Irmãos, nesta manhã, mas espera aí, e crente se prostitui? Se prostitui, irmão João? Está aqui, ó. Paulo exortando e rogando aos irmãos que vos santifique e vos abstenhais da prostituição. Se ele disse isso, era porque estava vendo isso na igreja. Será que hoje isto está existindo na igreja? Porque a prostituição não é um fruto do Espírito, mas sim a obra da carne, como está em Gálatas 5,19. A primeira obra da carne é a prostituição, e a prostituição tem várias ramificações. Até a sensualidade é prostituição. E nós vemos hoje, irmãos, nas nossas igrejas, a sensualidade. Sabe por quê? A sensualidade hoje tem permeado a igreja do Senhor. Talvez muitos não façam isso por querer, mas sem querer está transmitindo sensualidade. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, Juca nesta manhã já disse: é hora de buscarmos a Deus. Deus precisa ser glorificado no meu, no teu e no nosso corpo. E tem uma coisa: prostituição não é só das pessoas que não casaram ainda, não. A prostituição, ela também reina muitas vezes no casamento. Eu quero terminar esta meditação sobre a palavra em Hebreus 13, versículo 4, que diz assim. Hebreus 13, versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adultos Deus os julgará. Preste atenção, isso aqui ele não está falando para solteiro, não. Aqui ele está falando para casado, no meio do seu povo. Ele diz assim: venerado seja entre todos os matrimônios, digo de honra, seja o casamento e o leito sem mácula. O que é leito? A cama sem mácula. Porque muitos de nós, irmãos, traz aquelas práticas imorais que nós tínhamos lá no mundo. Muito de nós traz aquelas práticas imorais que nós tínhamos no mundo. Como nós praticávamos lá no mundo, muitas vezes queremos praticar no nosso leito, na nossa casa, muitas vezes com a nossa esposa e a esposa com seu marido. E a palavra de Deus é forte. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultos Deus os julgará. Misericórdia. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. É por isso que ele diz: por isso esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.